Quero pegar um gancho no devocional que mandamos hoje de manhã, falando sobre críticas. Quero me aprofundar nesse assunto com os irmãos. Por isso o tema de hoje, lidando com as críticas. E não é fácil lidar com críticas. É lógico que existem críticas que são boas, chamadas críticas construtivas, e existem críticas que na maioria das vezes são críticas destrutivas. E eu quero começar fazendo com os irmãos, que a gente possa agora fazer uma autocrítica. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Uma autocrítica que a gente pode fazer em relação às nossas vidas. Pergunte-se para si mesmo, ou ouça e repense sobre essas questões. Por exemplo, você tem a tendência de criticar e julgar os outros? Você tem a tendência de criticar e julgar os outros? Pense sobre isso. Segundo, você é o tipo de pessoa que tem uma disposição negativa e sempre procura um erro ou alguma coisa em alguém. Não sei se me faço entender, mas, por exemplo, você tem um senso assim crítico, um senso crítico negativo. Tem pessoas até que elas criticam as outras, olhando para si mesmas, é mais ou menos isso. A pessoa tem algumas deficiências, ela não olha na sua vida, mas ela olha isso nos outros, ela enxerga isso nos outros. Você já parou para pensar nisso? Terceiro, você acha difícil ver algo positivo em alguém? Ou quando você olha para as pessoas, você olha sempre com olhos, como a gente estudou aqui domingo retrasado, e domingo passado, com olhos e mentes maus. Você olha para a pessoa e você já faz um julgamento em relação ao que ela é, mesmo você até nem conhecendo direito. Tem gente que fala assim, não é que o meu espírito não bateu com o dela, ou com o dele, né? Tem gente que usa muito essa desculpa. Você se sente compelido a sempre fazer um comentário bom em relação às pessoas, em relação às situações? Ou você é daqueles que sempre tem um lado crítico ruim e sempre vê o lado ruim da vida? Então todas as críticas que você faz, seja para um lugar, seja para uma situação, seja para pessoas, seja para a igreja, enfim, você sempre vê o lado ruim, você tem sempre uma crítica negativa, nunca uma crítica positiva. Você já parou para pensar nisso? Se você parar para pensar nisso, você vai ver que hoje você vai encontrar, neste século que nós vivemos, muita gente que tem este senso crítico negativo. Ele não consegue enxergar coisas positivas, ele só enxerga coisas negativas. A gente já estudou sobre isso aqui algumas vezes, mas como eu disse, hoje eu quero me aprofundar neste assunto, porque é difícil você conviver com pessoas que têm este senso crítico negativo. Quando são críticas positivas, críticas que te mostram algumas realidades e você muda por conta daquilo que você ouviu, ótimo. Agora, geralmente, as pessoas que nos criticam são pessoas que às vezes têm inveja, às vezes têm ódio, são pessoas que às vezes elas não conseguiram coisas na vida, então quando ela vê os outros conseguindo, elas conseguem criticar por causa daquilo que eles estão conseguindo ou conseguiram e eles não. Enfim, tem gente que tem um espírito crítico muito negativo. E como eu disse, é difícil a gente conviver com gente assim. Se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar na Bíblia alguns textos que nos remetem a entender por que pessoas têm uma crítica ou a crítica pelo lado negativo. Sempre existe uma intenção por trás. Essa intenção por trás, como nós estudamos domingo, está dentro do coração, está na sua mente. Por isso que a gente precisa aprender a renovar a nossa mente. Aí você fala assim, pastor, mas a pessoa está indo na igreja, a pessoa conhece pessoas na igreja, a pessoa ela já faz 2, 3 anos que é crente e tal. Ainda assim tem gente que faz 10, 20 anos que são cristãos e ainda tem um senso crítico muito negativo. Ele só olha as coisas ruins, ele não vai para frente. Ele está sempre choramingando, ele está sempre reclamando, ele está sempre olhando o defeito dos outros. Enfim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu quero, nesse estudo de hoje, basear nesses dois lados. Primeiro, se você
vai se autoanalisar e ver se você tem este tipo de crítica negativa. E se você tiver, isso é comum, tem muita gente que tem no mundo de hoje. Isso Deus pode tratar, se você quiser, você pode sair daqui hoje com um senso de crítica completamente diferente daquilo que você tenha vivido até hoje. Quero tratar primeiro esta parte, tá? Na segunda parte, daqui a pouco a gente vai tratar o outro lado, você que tem sido criticado. Mas primeiro, pessoas que criticam. Como eu disse, sempre tem uma segunda intenção por trás. Eu gostaria de ler um texto que a Bíblia nos mostra sobre este senso crítico. O livro de João, capítulo 12. Um texto que é muito conhecido, falado, cantado, expressado de todas as formas possíveis e imagináveis. João, capítulo 12. Quando Jesus estava na casa onde vivia Lázaro e ele foi ungido. Interessante que no livro de João conta-se essa história, que ele estava na casa de Lázaro. No livro de Mateus e de Lucas, ele conta que ele estava na casa de uma outra pessoa, mas o mesmo texto que ele está sendo ungido. É interessante que neste texto diz que uma mulher derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus, e no texto de Mateus e de Lucas diz que essa mulher derramou sobre a cabeça de Jesus. É interessante, versões diferentes, mas falando da mesma situação. Não vou falar aqui do significado, por que ela fez aquilo e tal. É só para você ver o senso crítico de alguém que tem uma intenção por trás. João, capítulo 12, versículo 1. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado que não tem, alguém sem Bíblia, se você puder repartir, faça isso, por favor, a leitura. João, capítulo 12, versículo 1 diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Versículo 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Versículo 4, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, ele fez uma objeção. Versículo 5, ele disse, por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Versículo 6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Versículo 7, respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Versículo 8, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Versículo 9, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Versículo 10, assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Por quê? Versículo 11, pois por causa dele, Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Só até aí. Continuidade do texto, você vai ver os sacerdotes fazendo uma combinação com Judas. Judas interessado no dinheiro. Pra você ter uma ideia, 300 denários correspondia, um denário correspondia a um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Então 300 denários correspondiam a 300 dias de trabalho. Era muito dinheiro. Era dinheiro de quase um ano de trabalho. Então essa mulher, ela pega, essa mulher que aqui está dizendo que é Maria, na versão de Mateus e de Lucas, se eu não me falha a memória, era uma prostituta. E a gente entende que era essa a mulher, que por causa do perdão que Jesus trouxe à vida dela, ela foi lá e se humilhou.
Ela pegou o melhor que ela tinha e entregou a Jesus. Seja perfumou, seja purificou, seja adorou, entenda como você assim quiser entender. Mas o interessante é a crítica destrutiva. Porque Judas, e quando você tem perto de você uma pessoa que tem este olhar negativo ou interesseiro, ele sempre vai falar algo de crítico para combater aquela situação, porque ele está interessado em algo. Por exemplo, Judas estava interessado nos 300 denários. Era muito dinheiro. Aqui pelo texto você vê que ele era um cara que cuidava da parte financeira. Vamos falar assim, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. E mesmo sendo tesoureiro, mesmo tendo toda a confiança do mestre, ele roubava dinheiro. Quando ele viu aquela situação, ele fala isso, em vez de fazer isso, era melhor ter juntado dinheiro ou vendido e dar para os pobres. Mas na verdade ele não queria dar para os pobres. Na verdade, tipo de 300 denários, aquele negócio, ele queria tirar algo mais para ele. Quando você tem pessoas como Judas do teu lado, e Jesus sabia disso, mas Jesus é tão amoroso, Jesus é tão misericordioso, que Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que ele estava ali pelas as intenções de quais ele estava ali. Jesus sabia, por exemplo, que ele estava roubando dinheiro. E ainda assim, Jesus estava dando uma oportunidade. Jesus sabia que aquele homem ia traí-lo, mas Jesus, ainda antes dele traí-lo, ele serviu a ceia para ele. Instituiu a ceia e serviu, dando N oportunidades para aquele homem se arrepender. Todavia, o senso crítico negativo que havia no coração de Judas jamais permitiu que ele pudesse enxergar algo de diferente. Ele só enxergava o dinheiro, como hoje você encontra pessoas que só enxergam o dinheiro. Pessoas que têm esse senso crítico, que critica tudo, que critica todos, e sempre com segundas ou terceiras ou quartas intenções. No governo que nós temos aqui no Brasil, existem pessoas que têm esse senso crítico negativo e, claro, com segundas e terceiras intenções. Pessoas, por exemplo, que são candidatos a assumir o lugar destes que estão lá, são pessoas que têm essa crítica negativa. E eu ouvia na rádio ontem uma notícia que um ouvinte da rádio mandou, o jornalista que apresentava, ele acabou citando, checou e viu que era verdade, algo aqui perto, aqui acho que em Santo André, São Caetano, uma coisa assim. A gestão anterior que eles estavam construindo um viaduto de um ponto desta cidade, não me lembro se Santo André ou São Caetano, que ia ligar o outro lado da cidade e haveria um acesso para as pessoas que quisessem, por exemplo, ir para Anchieta, tanto para um lado esquerdo, para o lado direito. Como a gestão anterior, ela começou a construir e na metade parou, porque acabou o dinheiro e já estava no final do mandato, a gestão que veio, eles criticaram aquilo, o prefeito que assumiu, ele criticou que o cara não começou, e em vez dele continuar a obra do outro lado, para ligar onde estava já feito, não. Ele estava construindo de um outro ponto para fazer de outro ponto para lá, para destruir o que estava feito, porque era de outro partido, de um outro político. E ele ainda, segundo disse o jornalista, estava criticou o cara, porque o cara fez isso, porque o cara fez aquilo, porque o cara fez aquilo outro. E quando ele assumiu, ele fez uma coisa muito pior. Ou seja, irmãos, não é fácil você viver com pessoas que têm esse senso crítico negativo. Eu estava pesquisando na internet, alguns psicólogos e algumas pessoas, elas explicam que tem pelo menos 4 tipos de pessoas que têm um espírito crítico. Primeiro delas, que chama atenção, são pessoas que têm um espírito crítico de fofoca, o famoso fofoqueiro, que é alguém que revela segredos, alguém que fica propagando mexericos, alguém até de extrema confiança de alguma pessoa que confia e no fim a pessoa está confiando, mas está sendo traída por aquele que ele está confiando. Os fofoqueiros, segundo os psicólogos, eles procuram parecer importante aos olhos dos seus ouvintes, aparentando até ser fonte de conhecimento e tal. Mas na verdade, eles ouvem
fazem talvez um elogio para a pessoa e por trás dela ele fala para outra pessoa com um senso crítico negativo. Por exemplo, ele fala assim, não, vai que você vai se dar bem. Para o outro, que não é a pessoa, ele fala assim, aquele cara ali vai se dar mal, vai acabar se lascando. Interessante como a psicologia explica algumas coisas. Mais interessante ainda quando você vai para a Bíblia. Porque, por exemplo, teve uma vez que Paulo, tratando uma questão na igreja, lá onde Timóteo era o pastor, Paulo ele escreve uma carta para Timóteo, e nessa carta ele dá alguns discernimentos sobre a igreja. Por exemplo, na igreja haviam mulheres que eram viúvas, mulheres até jovens. E aí ele deu um discernimento, olha, as mulheres, as que têm mais de 60 anos, elas devem ser ajudadas pela igreja, pelos irmãos, principalmente pelos irmãos, para não ficar pesado para a igreja, mas a igreja, se puder, ajude e tal. Agora, as mais novas, as mulheres mais novas, que são viúvas, ele fala que elas arrumam um trabalho. É interessante que em Timóteo capítulo 5, versículo 13, completando isso que eu estou falando, ele diz assim, além disso, acompanha aqui no telão, aprendam a ficar, além disso, além de ficar em casa, além de ficar nova, viúva, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. E não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Eu não sei se você conhece alguém assim, acho que aqui na igreja não tem ninguém assim, mas você já deve ter ouvido falar de gente que fica de casa em casa, falando de um, falando de outro. Já conhece gente assim? Ou só eu que conheço gente? Você conhece alguém assim? Sim ou não, irmãos? Ah, tem um ali que conhece, obrigado, viu? Obrigado. Poxa, vocês estão bem pra caramba, viu? Porque eu conheço várias pessoas assim. E é interessante que o livro de Provérbios diz, Provérbios 11, 13, que quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Existem dois tipos de pessoas. Tem aquele crítico fofoqueiro que ele fica falando mal, que ele fica criticando, e tem aquele crítico que ele fala as coisas boas, as coisas que são necessárias até para se ouvir. Por exemplo, Provérbios capítulo 20, versículo 19, diz que quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Você conhece alguém que fala assim bastante? Fala, como diria minha avó, fala pelos cotovelos. Cuidado com esse tipo de gente que é capaz dele falar coisa que não deveria. Segundo, existe um tipo de crítico que é chamado crítico caluniador, que é alguém que dá falso testemunho sobre outra pessoa. E dá esse falso testemunho a fim de estragar a reputação daquela pessoa. Eu já conheci na minha vida pessoas assim, já orei, já ouvi pessoas assim, que são pessoas que não conseguem guardar as coisas, ao contrário, ela gosta de saber as coisas para falar mal, para difamar as pessoas. Gente que gosta de inventar até situações. E você sabe, quando você fala algo a respeito de alguém, é como se você fosse, diz um grande pensador, é como se você fosse no alto de um monte, pegasse um travesseiro de pena, rasgasse e jogasse as penas. Depois que você fizesse isso, se você quisesse recolher todas as penas, você não conseguiria. Da mesma forma, é aquele que fala algo sem ter certeza e ainda começa a falar algo mal da vida dos outros. E a Bíblia fala que existem pessoas assim, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, Provérbios capítulo 10, você que gosta de anotar, vai anotando aí, versículo 18. Diz que quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Provérbios 16, 28 diz que o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. E por último, Provérbios 6, 16 até o 19 diz, que eu citei domingo aqui, que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia, segundo a Bíblia, gente desse tipo. Por isso que tem gente que às vezes está na igreja, irmão, ele não vai para frente.
ele não prospera, ele não cresce, a vida dele não desenvolve, a vida dele parece estar meio amarrada. Por quê? Tem gente até que tem gente boa, tem gente que está na igreja que fala em línguas estranhas, tem gente que está na igreja que sapateia, rodopeia e tal, tem gente que está na igreja que até é dizimista, é ofertante, mas ele tem um senso crítico, caluniador terrível. Ele não consegue ficar de boca fechada. E isso tem cura. É só entregar mesmo a vida para Jesus e permitir que Jesus trate e cure a vida. Amém? Tem até aquela história, acho que eu já contei aqui, de 3 pastores que estavam num acampamento e tal, e aí os 3 tiveram aquele momento de oração, unção e tal, começaram a orar um pelo outro, aquele momento maravilhoso. De repente um deles para, ele fala assim: irmãos, está tão gostoso esse momento que eu preciso compartilhar algo com vocês. Ele falou: fala, pastor. Olha, irmãos, pastores, eu tinha um problema, eu tenho um problema, é o seguinte, eu estava envolvido com outras mulheres e tal, e Deus me tratou isso, está tratando isso na minha vida, mas eu queria compartilhar isso para que vocês orassem, para que Deus me ajudasse a me livrar de vez disso. Oh, amém. Aí um outro pastor falou: bom, já que você está falando, eu também quero abrir meu coração, que eu sou um cara assim que o dinheiro me consome, o dinheiro me fascina, o dinheiro, eu já desviei às vezes algum dinheirinho da igreja, de coisa e tal, mas Deus está tratando isso na minha área, eu gostaria que vocês também orassem por mim, e para que Deus cure isso na minha vida. Amém? Os outros, amém e tal. Aí o terceiro disse o seguinte: também, rapaz, eu tenho um problema sério, queria que vocês orassem para mim. Por qual é o seu problema? O problema é que tudo que eu ouço dos outros eu não consigo guardar, eu falo para todo mundo. Então ora para Deus curar isso da minha vida hoje. Tem gente que é assim, ele não consegue guardar, ele tem que falar, ele tem que criticar, ele tem que falar alguma coisa. Segundo os especialistas, tem o crítico que é considerado como juiz, a pessoa que ele critica julgando o próximo, ele julga, ele aponta, e geralmente ele faz isso criticando. E Jesus disse para tomar cuidado com isso. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas, lei dos profetas, é a lei também e os profetas. Jesus disse: toma cuidado, porque do jeito que você quer ser tratado, trate os outros. O problema é que as pessoas vêm para a igreja, elas querem ser bem tratadas, mas na hora delas mudarem para tratar os outros, elas não querem. E a gente tem que tomar cuidado com isso. São pessoas que têm esse tipo de senso crítico julgador, apontador. Tiago capítulo 2, versículo 13 diz: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que ele está querendo dizer? O juízo de Deus, para aqueles que tiveram e usaram de misericórdia para com os outros, será menor para aqueles que vivem julgando. E a gente conhece, eu pelo menos conheço algumas pessoas, ou conheci do passado, pessoas que tinham esse senso crítico de julgar, de apontar os outros. E por último, para a gente ganhar tempo aqui, tem aquele crítico que, segundo os especialistas, ele é chamado de crítico murmurador. Veja que é sempre para o lado negativo. Murmurador é aquele que pensa coisa negativa dos outros. A pessoa fala alguma coisa para ele, ele quer sempre falar algo negativo contra aquela pessoa. É incrível. Tem pessoas até que você conhece, eu tenho pessoas assim na minha vida, pelo menos umas 2, 3 que eu conheço, pastores, amigos, que quando a gente conversa, eu ouço o que eles falam, porque eu sei que mesmo trazendo uma crítica, aquela crítica vai ser para me ajudar, para fazer eu crescer. Agora eu também conheço pessoas que quando você começa a conversar e falar de alguma coisa, essa pessoa tem um senso crítico, aquele senso terrível de murmurador, que ele fica... Você conhece gente assim? Acho que sou só eu, né, irmãos? Boa noite, paz, tudo bem? Vocês estão aqui? Tiago capítulo 5, versículo 9 diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz: façam tudo sem queixas,
nem discussões. Tem muita gente, meus irmãos, que ele tem esse senso crítico negativo. E eu estou te falando isso nessa primeira parte justamente para você pensar. E se isso realmente está passando na tua cabeça, você já viveu isso ou está vivendo, nessa noite Deus pode tratar isso e te levar para outro nível espiritual. Porque eu sei que tem gente que está na igreja e só tem um senso crítico negativo. Estou falando agora de igreja. Está na igreja e fala assim, poxa, o que tinha que ser os adolescentes que cantaram louvor hoje? Por que não cantou o grupo? O grupo principal, que por enquanto ainda tem, né? Aí, quando está cantando o grupo principal, por que não foi o grupo de adolescentes? Quando está pregando o pastor, poxa, só o pastor prega. Aí quando o pastor não está, vem outro pregar e fala assim, por que o pastor não está pregando hoje? Entende? Tem gente que vai tomar água e fala assim, nossa, essa água ela está muito quente. Não, essa está muito gelada. Por que ligaram a máquina hoje? Gente que tem um senso crítico negativo para enxergar as coisas ruins. E eu falei sobre isso no domingo. Os caras que saíram lá do Egito, eles se deram mal na vida, ficaram pelo meio do deserto, porque tinham este senso de crítica destrutiva. Mas quando nós temos gente que tem um senso de crítica positiva, e que Deus possa levantar do teu lado, na tua vida, pessoas assim, você que é casado, a tua mulher, o teu marido, você que tem pais, que os teus pais sejam assim, você que tem filhos, que os teus filhos também sejam assim, você que tem amigos, que Deus coloque do teu lado amigos, que tragam para você pensamentos bons, palavras que te levantem, mostre a verdade, mas te levante com amor, com carinho, em nome de Jesus. Amém? Segunda parte disso, já que Jesus estava falando sobre julgar, Lucas capítulo 6, versículo 37 diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E muito relacionamento hoje em dia quebrado, porque existe no meio desse relacionamento fofoca, calúnia e mentiras. E nós, meus irmãos, como cristãos, se é que tem algum cristão discípulo de Jesus aqui nessa noite, tem algum cristão discípulo de Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, nós somos chamados para encorajar, ao invés de destruir. Somos chamados para encorajar, ao invés de destruir. Somos chamados, meus irmãos, para agir com graça. A mesma graça que nos alcançou, a gente tem que usá-la para alcançar pessoas. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar, não precisa nem se manifestar, vamos orar e que Deus trate a vida de alguém que esteja assim hoje. Segundo ponto que eu quero tratar é se você é daqueles que você tem uma mente boa, que você tem olhos bons, que você vê tudo do lado positivo, você é aquele cara ou aquela mulher bacana, que está trabalhando, está se esforçando, está lutando, e ainda assim tem gente que está do teu lado, olhando com aquele senso crítico, criticando você, falando mal e tal. Se você está nesse meio, eu quero ler um texto com você, porque Davi passou a mesma coisa. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler 1 Samuel, capítulo 17. Eu acredito que agora a maioria vai falar, agora é comigo. Agora é comigo. Por isso que eu comecei lá do inverso da autocrítica, porque quando a gente começa a fazer uma autocrítica, a gente começa a ver os defeitos que nós temos. Davi passou pela mesma situação. Como eu disse no devocional de hoje de manhã, uma parte do texto que foi sugerido lá, que era um outro texto, ou parte deste texto, um versículo deste texto, mas no contexto aqui, para você entender melhor, por que Davi passou por aquilo? Por que ele teve que ouvir a crítica do irmão dele? 1 Samuel capítulo 17, não vou ler o texto todo, não tenho tempo, a partir do versículo 17. Foi aquele momento que o pai de Davi, Jessé, mandou ele lá ver os seus irmãos como estavam. Vamos lá, 1 Samuel 17, diz que naquela ocasião, que estava tendo aquela luta, ou aquela possível luta, Jessé disse a seu filho Davi,
Pegue uma arroba, de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Versículo 18, leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e tragam-me alguma garantia de que estão bem. Versículo 19, eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Versículo 20, levantou-se de madrugada Davi, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. 21, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. 22, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Versículo 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. 25, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhes dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu e circunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 27, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Versículo 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: escuta, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Será que você é presunçoso e que o seu coração é mau? Você veio só para ver a batalha. 29, Davi disse: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? 30, então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Versículo 33, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. 34, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, 35, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. 36, teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. 38, Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. 39, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: eu não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Versículo 41, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. 42, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui
e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47, todos os que estavam ali, todos os que estão aqui, desculpem, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. 51 e último, Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Só até aí. Fiz questão de ler essa parte da história. Talvez você nunca tenha lido, ou nunca tivesse lido, teve oportunidade hoje. Para você entender algumas coisas aqui dessa questão de crítica. Eu sei que tem muitos pregadores que usam esse texto para falar assim: irmão, você que está aí, veja como Davi, né? Davi foi lá, Davi derrubou Golias, Davi e tal. Só que tem o seguinte, preste atenção para você que são jovens, vocês que são jovens aí, adolescentes. A vida que a gente vive nessa terra não é fácil, ela é dura. É que hoje vocês estão debaixo da bênção do pai e da mãe, e enquanto o pai e a mãe estiver trabalhando e sustentando, vocês não vão ter coisas boas, mas a vida não é fácil. Agora, se você se preparar, se você estiver preparado e contar com a ajuda de Deus, Deus vai te levar para lugares que você nem imagina. Amém? E por que eu falo isso? Porque Davi, se você olhar a história, Davi era pastor de ovelhas. Mas ele era pastorzinho, ele cuidava de ovelhas. A que nível ele cuidava de ovelhas? Ele era um cara que ele derrotou leão, ele matou um leão. E você imagina, enfrentar um leão. Para quem não tem ideia, Davi tinha, segundo a história, 1,65 de altura, um rapazinho baixinho, branquinho, só tinha uma aparência assim, ele era bonitinho. Mas lá com 1,65 de altura, quando vinha um leão, ou quando vinham leões, e um deles veio e pegou uma das ovelhas, Davi foi para cima, Davi juntou na juba do leão, Davi brigou com o leão. E isso não é para qualquer jovenzinho. É só para aqueles mesmo que têm coragem. Por isso que Deus já havia escolhido Davi para ser rei de Israel, porque Davi, ele podia ter todos os defeitos que ele tinha, mas ele era um cara corajoso, ele enfrentava a vida de frente, ele foi escolhido para fazer algo, ele fazia aquilo da melhor forma. Quando ele vai e encontra aquela situação, ele foi lá amando do pai, ele não foi para ver nada, ele foi amando do pai. Olha, pega aqui uns suprimentos e leva lá, como todas as famílias fazem. Os homens da família, os mais velhos, estão lá servindo, o exército. Você vai lá e leva esse suprimento e vê como é que está. Me traz informação dos seus irmãos, disse Jessé para Davi. E ele foi, deixou as ovelhas com outro pastor, colocou tudo no seu cavalo, no seu burro, sei lá, e levou para lá. Chegando lá, ele vê uma situação. E quando ele vê aquela situação, ele ouve o gigante dizer: escuta, não tem ninguém corajoso nesse exército aí. Vocês falam que é o exército de Deus, que Deus está com vocês, mas não tem um corajoso para me enfrentar. E o texto está claro, o texto diz que os caras estavam com medo, eles ficavam inclusive conversando com o outro. Puxa, e agora, como é que vai ser, né? Quando Davi ouve isso, ele pergunta para o soldado: escuta, o que está acontecendo? Ele falou: aquele cara está desafiando a gente. E o que você falou? O cara está desafiando a gente. E o rei, Saul, diz que se um de nós enfrentar, ele vai abençoar o cara. Vai deixar a família dele sem pagar imposto para o resto da vida, o cara vai se dar bem. Só que precisa ter alguém corajoso. E quando o irmão mais velho de Davi ouve, lembra daquelas pessoas que têm um senso crítico negativo? Ele olha e vê o seu irmão conversando com o soldado e fala: ô Davi, vem cá.
O que você está fazendo aqui? Quem te mandou vir aqui? Não, eu vim aqui, escuta, você não era para você estar aqui. Ah, eu sei que é para você estar aqui. Você está aqui para ver o que está acontecendo. Você está aqui tipo assim para tirar um barato da gente. Interessante que, meus irmãos, tem dois tipos de pessoas na terra. Tem aqueles que ouvem uma crítica dessa, destrutiva, e olha para Jesus e segue. E tem gente que ouve uma crítica dessa, destrutiva, baixa a cabeça e fica triste. Davi era daqueles que ele estava sempre olhando para Deus. Interessante o texto, que ele ouve o que o irmão fala, uma crítica destrutiva. Ele ouve, e ele olha para o irmão, responde, vira e conversa com outro soldado e pergunta a mesma coisa. O soldado explica, olha, é isso, isso, isso. Ele fala, então deixa comigo. Ele vai lá e enfrenta o gigante. E ele tinha tanta convicção dentro do coração, por isso que eu falei para vocês que são jovens e adolescentes. Primeiro, se preparem. Segundo, tenha um relacionamento com Deus maravilhoso dentro desse preparo. Davi tinha. Davi disse o seguinte, eu não preciso de espada. Eu só preciso confiar num Deus vivo. E diz o texto que Davi ele tinha uma habilidade, naquela época tinha uns caras que tinham uma habilidade de jogar, em outros textos fala sobre isso, eles tinham uma habilidade, e a maioria era canhoto. Os canhotos da época, eles tinham uma habilidade de jogar com a tiradeira, assim, a pedra, numa distância assim de uns 30, 40 metros, às vezes 20 metros. Diz o texto que até 20 metros eles acertavam um fio de cabelo, de tão ágeis que eles eram. Então, para Davi usar aquela pedrinha e jogar, para ele tinha habilidade para isso. Para acertar, não ele acertou. O cara tinha 2,30 metros de altura, 230 quilos, e 280 quilos, forte, armado, e ainda com, na sua cabeça ali, de repente tinha um buraquinho. Foi ali que Davi, na sua habilidade, acertou. Aquela pedrinha encravou na testa daquele grande gigante que ele caiu. Ele não chegou a morrer, ele ficou atordoado. Davi foi lá, correu, pegou a espada e cortou a cabeça. O que eu quero te dizer com isso para a gente encerrar aqui? Meu irmão, tem muita gente que está do nosso lado, que está trazendo críticas para a gente. Em vez de ser críticas construtivas, são críticas destrutivas. Gente que leva a gente para baixo. Gente que leva a gente... quer tirar o nosso foco, essa é a expressão. Meu irmão, o diabo tem levantado pessoas na televisão, nos jornais, nas rádios, na internet. Palavras que você ouve por aí de pessoas, o diabo tem levantado um monte de gente assim, para tirar o teu foco de Jesus. Mas creia, enquanto você estiver olhando para Jesus, por pior que seja a crítica, você olha, ouve, mas continua olhando para Jesus. Amém, irmãos? Nenhuma palavra pode te derrotar. A própria Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente ouve, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, porque hoje em dia o que mais tem são pessoas que têm um senso crítico terrível. Pessoas que querem te levar para fora da igreja. Quantas pessoas estão desviadas hoje por causa de uma palavra de alguém que estava dentro e achou que tinha o direito de falar algo. E ele não tem o direito de falar nada. E se for falar, tem que falar com amor e saber o que for falar. Se isso até lhe compete. Quantas pessoas estão desviadas hoje? Porque são pessoas assim que ouvem uma crítica, ele se afasta, ele desiste. Meu irmão, está cheio de gente assim. Lá no teu trabalho, você pode ter certeza. Se você começar a pensar agora, você vai ver pessoas assim na tua família, no teu hall de amigos, no teu hall de relacionamento com pessoas, aonde você trabalha. E o pior disso, você vai encontrar gente assim dentro da igreja. Mas o importante é você crer que Deus está contigo. Deixa a crítica de lado. Ouça, mas deixe de lado. Ouça a voz do Senhor dizendo, Jesus disse,
Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Jesus está comigo, e eu creio que Ele está comigo, como disse Davi, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Vou falar para vocês aqui, abrir o coração. Se eu fosse dar ouvidos para o que eu ouvi nesses últimos 14 anos em relação a essa igreja, eu já deveria ter desistido e ela estaria fechada. Porque eu ouvi muitas críticas destrutivas ao longo da minha carreira de 14 anos de pastor aqui. Minha carreira tem 21, 22 anos, mas de pastor aqui na igreja 14, perdão. E nesses 14 anos eu ouvi muitas críticas destrutivas. Que olha, se eu não tivesse com o foco em Jesus, eu tinha desistido. Mas eu ouço a voz do meu Senhor, que Ele está dizendo, eu estou contigo. Davi ouvia essa voz. Irmãos, como nós estudamos aqui no domingo, Deus quer que a gente ouça, que a nossa mente tenha coisas que não tem, que os outros não têm. Que coisas são essas? A gente está aqui para levantar as pessoas, para dar uma palavra de amor, para dar uma palavra de paz, trazer uma palavra de alegria. Mesmo num velório, ele chegar lá, e em vez de ficar falando do morto, né? Também, né? Pecou a vida toda, né? Já viu isso? Tem uns caras que vai no velório, ele vai para judiar ainda, né? Tem gente que a pessoa está ali, né? Ela chega em você, ou chega em mim, chega numa pessoa companheira, amiga, ou pelo menos considera como amiga, e fala assim, poxa, eu estou passando uma dificuldade, estou numa luta. Aí vem alguém e fala assim, também não é bem feito, pecou a vida toda, né? Agora tem que pagar. Já ouviu isso? Aliás, você já falou isso alguma vez? Porque eu já falei, eu não sou hipócrita, eu já falei no passado distante. Que eu era de uma época que os crentes da igreja julgavam os outros. E quando sabia de um pecado de um irmão, de uma irmã, a gente falava assim, bem feito, vai ficar agora 6 meses no banco, vai sofrer, bem feito. E toma cuidado, ainda bem que Deus não mandou o raio, porque geralmente Deus mandava o raio. Era isso que a gente aprendia. E quando a gente começa a ler a Bíblia, você vê Jesus dizendo o seguinte, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Jesus olha para as pessoas, quando aquela mulher estava lá, uma delas, a pecadora, adúltera, que chegou aos pés de Jesus, jogaram ela, né? Os críticos, destrutivos. E aí, Jesus, seguinte, pecou, estava contra o cara. E aí? Porque a lei de Moisés diz que nesse caso tem que apedrejar. E aí, o que o senhor diz? O texto diz que eles queriam pegar Jesus. Aí Jesus continua escrevendo lá na areia. Os caras deviam estar cuspindo fogo. Aí ele olha e fala assim, bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele continuou. Diz o texto que aqueles homens olharam para si próprios e viram que eles eram críticos dos outros. Mas quando Jesus chamou a atenção para eles olharem para a sua própria vida, eles viram também que eles eram tremendos pecadores. Porque todos eles largaram a pedra e foram embora. Por isso que eu amo Jesus. Jesus não é religião. Jesus é um estilo de vida. E não é fácil ser que nem Jesus. Não é fácil. Porque o nosso senso de justiça é diferente. O nosso jeito é julgar, acusar, fofocar, falar mal, olhar com aqueles olhos de segunda intenção. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Jesus que os caras crucificam ele, que um vem e fura ele do lado para ver se ele tinha morrido. E antes de entregar a sua vida, ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que estão fazendo. Eu vejo Estevão, lá no livro de Atos, de joelhos, já tinham batido, e os caras com a pedra na mão. E os caras começam a atacar pedra nele, ele fala assim, Senhor, não impute esse pecado sobre eles não sabem o que fazem. Discípulo de Jesus aprendeu bem. E diz o texto que ele caiu adormecido. Ou seja, a gente precisa encontrar nesse século 21, dentro da igreja, gente que leve a gente para cima.
Gente que levante o nosso astral, se eu posso usar essa palavra aqui, né? Porque senão vão pensar que eu já estou falando de tal. Né? Levantar o astral, levantar a gente para cima. Gente que quando você chega perto dele, fala assim, pastor, tudo bem, meu irmão. A gente está numa dificuldade, mas vamos para frente, porque Jesus está com a gente. Mas e a crise? A crise existe, mas a gente está junto, a gente se ajuda, a gente vai para frente, o Senhor é conosco. Amém, irmãos? Eu imagino que nesse século 21 a gente está precisando de crente assim, que olhe para Jesus, como Davi olhou para Deus. E por mais ou maior que fosse o problema de Davi tinha 2,30 metros de altura e 280 quilos, armado até os dentes, tirando um barato no povo, no exército. E vai aquele rapazinho, fala assim, mas ele foi na força do Senhor, ele tinha o seu preparo. E quando você se prepara e vai e enfrenta, Deus é contigo aonde você estiver, Ele abre porta, Ele dá força, Ele faz maravilhas. Lembra que quando Moisés falou para Deus, e agora Deus, o povo está aí. A palavra diz que Deus fala o seguinte, você está falando comigo por quê? Diga ao povo que marche. Como assim? Pega a tua vara, toca na água. E ele tocou a vara e o mar se abriu e o povo passou em terra seca. Depois o mar se fechou, o exército foi todo consumido. E do outro lado eles cantaram, glorificaram o nome do Senhor e tal. Porque o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos? Quero te encorajar nessa noite a pensar nessa autocrítica, ou nesse senso de autocrítica. Se você é dessas pessoas que está aí sempre falando coisas assim, negativa e tal, né? Para pensar agora, presta atenção que agora é o melhor momento. Pastor, eu já tive esses momentos, assim, eu já tive esses repentes. Então é hora de você chegar e falar, Deus, tem misericórdia, me perdoa, porque eu não estou aqui para dividir, não estou nessa terra para dividir, não só na igreja, eu estou aqui para somar, eu quero ver as pessoas indo para frente. O Senhor me capacita para eu mudar isso, em nome de Jesus. Se você está vivendo o outro lado, você está trabalhando, se esforçando, estudando e tal, mesmo assim tem gente que está te criticando, falando mal, olhe para Jesus e diga assim, Senhor, eu sei que estás comigo, eu confio no Senhor, vou para frente. Amém? Feche os teus olhos por um instante em nome de Jesus.